Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje eu vou passar para vocês as atividades de história e nós faremos a correção. Nas aulas de história, estudaremos os diversos tipos de moradia que existem no mundo. Então vamos lá. Provavelmente vocês já fizeram essa atividade de história, e hoje só ficou para a gente fazer a correção mesmo. Ciências, geografia e história. Olá, estudante! Nessa disciplina continuaremos estudando sobre as moradias. Na disciplina de história, nós temos apenas uma atividade, porque nós temos um feriado na semana. E essa atividade, então, ela foi feita a semana passada, na segunda-feira, foi indicado, mas claro, cada um tem a liberdade de fazer no dia que achar melhor, que for melhor, tá? Então, por isso que hoje nós estamos fazendo a correção das atividades. Atividade 1, tipos de moradias. Materiais necessários, caderno de história, lápis grafite, lápis de cor e borracha. Se você tiver esse material impresso, vai ficar mais fácil, porque você pode responder as atividades e colar no seu caderno, tá bom? Então, vamos começar com um vídeo. Eu acredito que vocês já assistiram ao vídeo Cada Um Mora Onde Pode, do Ziraldo. Ele está colocado lá no canal Uma Professora Muito Maluquinha, onde é feita a leitura, né? E é demonstrado o livro, e está disponível nesse endereço que eu coloquei aqui para vocês, tá certo? Letra B, leia o texto. Leia o texto, tipos de casas. Se você tiver esse material impresso, poderá recortar e colar em seu caderno logo abaixo do cabeçalho. Então, primeiro vamos ler, depois a gente vai ver se a gente recorta e cola no caderno, tá bom? Então, vamos lá. Tipos de casas. Existem vários tipos de casas ao redor do mundo. Cada povo constrói sua residência de acordo com as suas necessidades e de acordo com o ambiente em que vive. Vamos conhecer algumas delas? Então, aqui está falando a palavra residência. Residência também podemos falar que é a moradia. É o local onde a pessoa reside, tá? Por isso que a palavra é residência. Vamos conhecer algumas delas. Ocas. Ocas são construções grandes, sem divisões internas, nem janelas, feitas de palha e taquara, que servem de moradia para alguns índios. Não são todas as tribos indígenas que usam a oca como moradia, feita de palha e taquara. Cada tribo, cada grupo indígena tem seus próprios costumes e também tem a sua moradia, tá bom? Então, não é imaginar que oca é para todo tipo de índio. Não, hoje em dia tem índios que moram em casas feitas de tijolos. Então, a gente tem que conhecer a história daquele grupo indígena para a gente poder saber quais são os costumes deles, tá? Iglus. Pequenas casas feitas de blocos de gelo localizadas em regiões geladas onde moram os esquimós. Então, aqui, ó, a gente identificou um erro. Não é e, é em, tá? Galera, iglus também. Iglus, há muito tempo atrás, era mais comum esse tipo de moradia. Hoje não. Hoje, as pessoas que vivem em lugares muito gelados conseguiram fazer casas e se adaptar melhor às condições em lugares tão gelados, tá? Mas os iglus já foram mais comuns, quer dizer, a gente já pôde observar no planeta Terra mais pessoas que usassem iglus. Hoje não é mais tão comum, certo? Palafitas. Essas casas são comuns, tá? A gente encontra em maior número. São as casas apoiadas em estacas, em palafitas, esses paus,
fincadas no fundo do rio para se proteger dos alagamentos. Então, essas palafitas são fincadas na terra. E quando o rio sobe, para não entrar água dentro de casa, as pessoas colocam essas, né? Eles colocaram na hora de construir as casas, colocaram essas palafitas, esses paus, essas estacas bem altas, para que a água não consiga invadir a casa. E essas casas então são chamadas de palafitas. Apartamentos são casas todas iguais, construídas uma em cima das outras, formando prédios enormes. As casas são separadas por corredores. Então, apartamentos, esse conceito aqui de apartamento tá meio esquisito, né? Então, é uma moradia, não é uma casa toda igual, construída uma casa em cima da outra, não. São moradias, uma moradia que fica em cima da outra e que é possível que um apartamento seja diferente do outro, não quer dizer que são todos iguais, não, tá? Mas esses apartamentos, eles, como são feitos um em cima do outro, uma moradia em cima da outra, pode formar prédios enormes, mas também tem prédios baixos, de 3, de 4 andares, tá? As casas são separadas por corredores, quer dizer, não são as casas que são separadas por corredores, são as moradias, tá? Barracos são pequenas casas construídas em favelas, sem permissão e em lugares perigosos, em morros ao redor de grandes cidades, feitas de papelão e sucata. Então, aqui está falando dos barracos. Barracos são aquelas construções que as pessoas pegam o que elas têm por perto para fazer suas casas, tá? Para se proteger do frio, do vento, ficar num lugar mais tranquilo à noite do que ao relento. E aí ficam em lugares que, por lei, não são permitidos. Não é permitido ter uma casa ali. Só que como essas pessoas não têm para onde ir, elas pegam esses materiais que elas encontraram e se abrigam, tá? Agora vamos para a mansão. Casa muito grande, com vários cômodos, piscina, churrasqueira, quadra de esportes. Então, estacionamento grande, que tem muitos carros, a gente chama de mansão. Não é essa casinha que está mostrando aqui, tá, pessoal? Mansão são casas muito luxuosas, tá bom? Castelo. Castelo. Antigamente se construíam castelos, hoje em dia não se constroem mais. E antigamente era moradia de reis, rainhas, príncipes e princesas. Mas também nada impede que príncipes e princesas hoje em dia morem em casas ou mansões ou apartamentos, tá? Nós temos alguns países do mundo ainda onde tem rei, rainha, príncipe, princesa, mas a maioria dos países tem um sistema democrático com presidente que governa aquela nação, certo? Mas a gente olha filmes antigos da época medieval, quer dizer, de muitos anos atrás, e era comum ter castelos. Por quê? Porque eram feitos de pedra e eram para proteger o rei. Então ninguém conseguia entrar fácil num castelo. Por quê? Porque eles queriam proteger a família real, o rei, a rainha e os príncipes e as princesas. Casa de madeira é uma moradia construída em madeira. Então, a gente vê por aí bastante moradias em madeira ainda hoje, né? E quando as pessoas vieram para Toledo, Toledo não tinha ainda pessoas que moravam aqui. Na época que vieram os primeiros moradores, eles usavam a madeira que eles cortavam das árvores para fazer as casas. Então, tinha muita casa de madeira quando vieram os primeiros moradores de Toledo, tá? Quando eu era criança, eu morava em uma casa de madeira que foi feita pelo meu avô, que cortou as madeiras
as árvores que tinham na propriedade dele e fez a casa. Então era uma coisa muito comum. Hoje em dia é mais comum casas de alvenaria, que é uma moradia construída com tijolos e cimento, certo? Aqui está mostrando uma meia água. Gente, essa expressão meia água, na verdade, ela não existe. Água é o caimento da chuva. Então, aqui já tem uma água, não é meia água, já tem uma água. Então, esse termo aqui é para dizer que é uma casa bem pequena, que tem só sala, quarto, cozinha e banheiro. Às vezes fica tudo junto, só o banheiro que fica separado. E esse nome, tem esse nome porque é a metade de uma casa. Mas água é, por exemplo, olhando para essa casa aqui é uma água e aqui desse lado é outra água, que é onde escorre a chuva, tá? Então ficou uma expressão equivocada dizer meia água, mas é comum, as pessoas têm o costume de falar meia água, tá? Galerinha, vamos ver aqui. Eu vou pedir para vocês recortarem essa atividade. Vocês vão recortar a parte de cima, bem recortadinho, tá? Cortar aqui a parte de cima, a prof não tá fazendo bem retinho, não. E recortar essa parte aqui também. E aí, depois que você fizer o cabeçalho, você cola essa atividade aqui, tá? E o que é o cabeçalho? É pintar a linha do caderno, é escrever Toledo, é escrever o nome da escola e o nome de vocês, né? O nome completo, tá certo? Vamos lá agora. Caderno. Pinte a linha do caderno, faça o cabeçalho, copie as atividades em seu caderno e responda com atenção. Então, se você já pintou a linha, já escreveu o cabeçalho, já colou essa parte aqui de cima, você vai recortar essa parte aqui, vai responder e vai colar no seu caderno, tá? Quem não está com essa folha impressa, não tem problema, vai copiar. Não é muita coisa para copiar, tá bom? Não precisa copiar essa parte aqui, não, tá? Essa parte de tipos de casas não precisa. O que precisa copiar é atividades de história. Pode deixar uma linha vazia. Copiar. 1. Que materiais são usados para fazer? Aí aqui, começamos uma nova linha. Então, para fazer uma oca, que materiais que são necessários? B. Um prédio, que materiais que são necessários? C. Uma palafita, que materiais que são necessários? E aí, já sabe, já descobriu, com certeza você já fez essa atividade, já escreveu a resposta e agora nós poderemos fazer a correção. Se você não fez, pausa o vídeo, escreve sua resposta. Depois a gente pode comparar, tá? Então, vamos lá. Lembra que a gente estudou aqui os tipos de casas? E lembra que tinha a oca? Então, olha lá. Oca. Vou colocar aqui mais pertinho isso. Então, oca são construções grandes sem divisão interna nem janelas, feitas de palha e taquara. Então, a gente aqui no texto mesmo consegue encontrar as respostas feitas de palha e taquara. Então, agora vamos responder. Que materiais são usados para fazer uma oca? Quem estiver escrevendo de caixa alta vai escrever palha e taquara, tá? Quem estiver escrevendo de letra cursiva, manuscrita, vai escrever palha com a letra P minúscula, tudo letra minúscula, tá, pessoal?
Prof, aqui nesse aplicativo não tem letra cursiva, tá? B, para construir um prédio, o que você escreveu? Aqui nós também temos os apartamentos, né? Só que não está falando do que é que são feitos, qual é o material. Mas o material é tijolo, cimento, ferro, areia, tá? A gente não vai colocar tudo isso, a gente vai colocar os principais, que são cimento e tijolos. Então, eu vou escrever aqui, cimento e tijolos. Mas tem outros materiais, tem concreto, tem ferro, tem areia, tá? Se você fez um desses que a prof falou, tá certo. Não precisa apagar. Só lembra aí do que a prof falou, tá? Cimento, tijolos, concreto, ferro, areia, tá certinho? Vamos lá. Uma palafita. Então, voltando aqui para o nosso texto, olha que a casa que são as palafitas, é um tipo de casa, usam estacas altas, né? E além das estacas, o que elas usam? O que são usados na construção? São usados também madeira, né? Para construir a casa. Então, aqui, madeira e... O que a prof falou? A prof esqueceu. Estacas. Madeira e estacas. E se você estiver escrevendo de letra cursiva, madeira e estacas. Cuidado com a letra B. A prof está vendo algumas crianças quando mandam foto. A letra B e a letra D estão erradas, tá, pessoal? Eu já mostro a diferença. Então, ó, letra B. Na letra cursiva, letra B. É assim a letra B na letra cursiva, tá? Na letra script, a letra B é bem parecida. E a barriguinha da letra B, como que é a barriguinha da letra B? Ela é pra cá, certo? Agora, a letra D, do ladinho, letra D. Opa, me enganei. Letra D na letra cursiva é assim. Minúscula é assim. Na caixa alta, a letra D é assim. E a letra D é assim. Então, olha a barriguinha do B. A barriguinha do B é para cá. O B está olhando para cá. O D está olhando para cá. Então, olha aqui a barriguinha do D. Tá certo? Então, lembrar dessa diferença. Tem criança se equivocando aí. 2. Por que as pessoas moram em casas tão diferentes? Por que você acha que as pessoas moram em casas tão diferentes? Aqui no texto dá uma pista. Ó, existem vários tipos de casa ao redor do mundo. Cada povo constrói sua residência de acordo com as suas necessidades e de acordo com o ambiente em que vive. Então, é de acordo com as suas necessidades e de acordo com o ambiente em que vive. Então, se lá é muito fácil encontrar madeira, provavelmente as pessoas vão fazer a casa de madeira. Se a madeira for muito cara, ela vai buscar outra alternativa, tá? Então, quem está respondendo com caixa alta
vai responder alguma coisa parecida com. Então, por que as pessoas moram em casas tão diferentes? Porque cada povo ou cada pessoa constrói sua moradia de acordo com as suas necessidades e local onde vive, tá? Então, por que elas têm uma casa tão diferente assim? Vou até colocar na cor azul aqui. Agora, quem estiver escrevendo de letra cursiva, letra P é maiúscula, porque sempre na pergunta, porque é separado. Aqui teve um erro, tá, pessoal? Ó, por que na pergunta é separado, na resposta é junto. Então, por que na resposta? Porque cada povo constrói sua moradia de acordo com as suas necessidades e local onde vive. Então, se tem neve, a família vai adaptar a sua casa porque neva, então ela tem que fazer um telhado que aguente a neve, que ajude a neve cair do telhado. Se o lugar é muito quente, então vai ter que ter bastante ventilação, janela, vai ter que ser um lugar bem arejado, vai ter bastante vento na casa passando, né? Bastante ar passando. Se for frio, já é diferente, você não pode deixar o vento entrar, tá certo? 3. Qual a principal função da moradia? Para que serve uma moradia? Tem várias respostas possíveis, tá? Mas a gente pode pensar na proteção das pessoas. Então, eu vou fazer aqui a resposta de vermelho, tá bom? Então, qual a principal função da moradia? Então, eu posso escrever a principal função da moradia é, ou eu posso escrever a moradia serve para proteger as pessoas das intempéries. O que são as intempéries? O tempo, o clima, a chuva, o sol forte, o vento, tá? Então, a moradia serve para proteger as pessoas da chuva, do sol, do vento, de outros animais, tá? Então, tem várias possibilidades aqui para a gente se sentir bem, aconchegante, protegido, tá certo? A moradia serve para proteger as pessoas da chuva, do vento, do sol primeiro, sol com letra maiúscula, do vento, de outros animais. E aí a gente poderia falar outras coisas também, tá? Bem, quem precisar de mais tempo, dá um pause no vídeo, arrume o que precisa arrumar, verifica o que precisa fazer. E a gente tem mais uma questão. Então, aqui também, você vai recortar bem aqui na parte de cima, bem retinho, não igual a prof tá fazendo, tá? E cortar aqui, ó. Se você não tem esse material impresso, você pode copiar, sem problema nenhum. Escreva o nome de 2 profissionais responsáveis pela construção da moradia. Quem são as pessoas que constroem as moradias? Vocês sabem? Então, eu vou colocar uma lista aqui, tá, gente? Ó, vou começar aqui. Pode ser pintor, pode ser um pedreiro, mas tem outros, não tem? Tem o mestre de obras, tem o azulejista, pode ser, não tem problema nenhum ter feito um diferente. Inclusive, é bem legal quando a gente consegue pensar numa ideia diferente, tá?
Só que o que tem que ver mesmo é se você está fazendo, tá? Então tem que conferir. Mestre de obras, pedreiro, carpinteiro, tem pintor, o servente de pedreiro ou ajudante de obra. Tem também arquiteto, tem o gesseiro, que é a pessoa que coloca gesso, o eletricista, bastante responsabilidade de todos esses profissionais, certo? Se você conhece algum profissional, pode dar os parabéns, porque eles são trabalhadores que a gente precisa muito. Engenheiro civil. Civil é de casas, ele é o responsável por projetar, gerenciar, executar uma obra de construção civil. Ele atua em uma construção, sobrado, prédio, ponte, viaduto, túneis, rodovias, ferrovias, barragens. Então, é um profissional também de muita importância. Ele precisa se especializar, saber bem o que ele está fazendo, porque senão vai que a casa cai. E aí? A casa que ele assinou, falou: olha, essa casa aqui tá boa, e não tava. E a casa cai. Não dá, né, gente? Então vejam quantos profissionais você vai escolher 2. Fica à vontade de vocês. Se a prof esqueceu algum, pode deixar também pode deixar nos comentários aqui do vídeo. De história era isso, galerinha. Um beijo e até mais.